eu pensei em simplesmente não fazer faculdade e só tentar empreender, sabe? Uhum. E aí eu gostava muito de ver coisas sobre negócios, investimentos e tal. E aí eu tinha, sei lá, uns 16 anos, assim. Meu pai chegou pra mim e falou, cara, o que você tá fazendo? Tipo, você vai investir em quê, entendeu? Não faz o menor sentido isso. Se você vai investir em alguma coisa agora, investe na sua educação. Tipo, aproveita a oportunidade que você tem, passa pra uma boa faculdade, faz o seu curso. E aí, caso você depois tenha interesse por ser empreendedor mesmo, você simplesmente deixa o seu diploma de lado e segue, entendeu? Bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast aqui de médicos para médicos e futuros médicos aqui. O objetivo do meu canal e desse podcast é conversar com pessoas de referência na área da saúde e também tanto médicos, né, profissionais que já estão aí com uma carreira mais consolidada, quanto com estudantes que principalmente entraram aqui na Faculdade de Medicina da USP para contar um pouco da trajetória deles, como é que foi todo esse processo até a aprovação em um dos vestibulares mais concorridos do Brasil, né? E também uma das principais universidades que a gente tem hoje, em alguns rankings internacionais, até a principal universidade da América Latina, né? Então, esse é o objetivo. Eu queria antes agradecer os nossos parceiros e patrocinadores aqui, a Unicred, que é uma instituição financeira voltada para o profissional de saúde, para o médico, que, enfim, tem esse objetivo de apoiar as decisões financeiras dos médicos ao longo da sua trajetória, e a editora Manoli, que forneceu espaço aqui para a gente gravar hoje, e é uma das grandes apoiadoras de todas as iniciativas de educação que a gente tem aqui no HackMed. Então, muito obrigado para você que está assistindo aqui hoje. Espero que você goste do episódio. Tenho certeza que o nosso convidado hoje vai conseguir agregar bastante para você que está se preparando para o vestibular ou está aí no começo da sua trajetória dentro da medicina. E não se esqueça aí de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu comentário sobre sugestões, né, que você tem achado dos vídeos que eu posto aqui. E também, obviamente, indicações de próximos convidados, se você se interessa por esse tipo de conteúdo. Nosso convidado de hoje é o Renan Campos. Ele é calouro aqui da Faculdade de Medicina da USP, está na turma 111 e vem lá de Brasília, vai contar um pouco pra gente da sua trajetória. Renan, obrigado por aceitar o convite. É um prazer ter você aqui comigo hoje. Se apresenta aí pro pessoal. Beleza, queria primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui. E que nem ele falou, eu sou o Renan, tenho 18 anos e sou primeironista aqui na Faculdade de Medicina da USP. 18 anos, ó, entrou cedo aí, cara. Sim, foi. Que Conta bom, um pouco né? pra gente, cara, como é que foi essa história, como é que você... Primeiro de tudo, eu acho que da onde que vem esse seu interesse por medicina? Eu acho que é uma coisa que a gente sempre fala aqui, é difícil tomar essa decisão com Nossa, 15, sim. 16, 17 anos. Quando que você decidiu? Como é que foi esse processo? Já tem médicos na família? Pois é, na minha família não tem ninguém que é médico e pra mim, na verdade, o processo de decisão não foi tão intuitivo assim quanto é pra muita gente, que a pessoa fala, desde quando eu era criança eu sempre quis. Pra mim não foi assim, muito bem. Eu sempre deixei, sempre que me perguntavam, o que você quer ser quando crescer? Eu falava, tá muito longe, eu vou deixar pra decidir mais em cima da hora. E aí o tempo foi chegando e eu não tinha tanta ideia, assim. Sim. Então, eu acabei praticamente chegando no ensino médio sem saber muito bem o que eu queria. Passei até por um período em que eu não estava querendo fazer faculdade. Eu via muita coisa sobre empreendedorismo na internet e negócios, e eu me interessava, assim. E aí eu comecei a pensar, e se eu não fizesse faculdade? Por mais que, assim, tudo indicasse que sim, eu tivesse oportunidade de estudar e tal, eu pensei em simplesmente não fazer faculdade e só tentar empreender, sabe? Uhum. E aí eu gostava muito de ver coisas sobre negócios, investimentos e tal. E aí eu tinha, sei lá, uns 16 anos, assim. Meu pai chegou pra mim e falou, cara, o que você tá fazendo? Tipo, você vai investir em quê, entendeu? Não faz o menor sentido isso. Se você vai investir em alguma coisa agora, investe na sua educação. Tipo, aproveita a oportunidade que você tem, passa pra uma boa faculdade, faz o seu curso. E aí, caso você depois tenha interesse por ser empreendedor mesmo, você simplesmente deixa o seu diploma de lado e segue, entendeu? Eu acho que isso é um ponto importante de falar, porque talvez tenha muitos jovens que acompanham aqui e vivem essa experiência. Porque tem muita gente realmente falando
enfim, muita coisa na internet, até difícil de você filtrar algumas coisas, mas eu acho que eu compacto um pouco dessa visão até que o seu pai trouxe, assim, porque eu acho que a universidade, ainda que, pô, cara, quero ser empreendedor, quero ter meu negócio e tal, a universidade é um ótimo ambiente para você conhecer pessoas, para você ganhar bagagem, para você ter oportunidade de se desenvolver, porque com 15, 16, 17 anos, existem exceções, mas dificilmente você já conseguiu assumir uma responsabilidade de verdade na vida, assim, a ponto de você estar preparado para começar um negócio, por exemplo, uma empresa. Tipo, é um desafio grande, assim. Sim, com E certeza. às vezes dar esse salto é até meio perigoso, assim. Então eu sou a favor de, se possível, né? Óbvio que cada pessoa tem a sua condição e tudo mais, de experimentar esse ambiente universitário, porque eu acho que é um lugar que realmente uma universidade de excelência como a USP, ela pode te abrir muitas portas, independentemente do caminho que você vai seguir, assim. Sim, com certeza. E aí, depois que eu tive essa conversa com meu pai, eu acabei falando, tudo bem, eu vou fazer administração então, que pelo menos eu fico nesse ramo, né? Aham. Vou utilizar o meu conhecimento da faculdade para uma coisa prática. E aí eu pensei, eu vou fazer administração, mas eu vou estudar como se eu fosse fazer medicina, para eu garantir que eu vou passar para uma universidade muito boa. Interessante, essa Sim. é uma boa também. Você mira mais alto ali, porque, Que pô, você garante, né, seu objetivo. você estava em que ano, mais ou menos, isso? Isso aí foi mais ou menos no primeiro ano do ensino médio. Primeiro ano do ensino médio. No nono do fundamental e o primeiro do ensino médio. Tá. E aí, logo depois disso veio a pandemia, eu acabei ficando um período praticamente assim, sem estudar. A partir do momento em que você não tem muita obrigação, porque você não tem que ir pra escola, eu fiz que nem muitos dos jovens de 16 anos que tinham oportunidade, mas não tinham mais essa obrigação. Então eu simplesmente me desliguei um pouco, assim. Eu fiquei 6 meses estudando muito pouco, assim, mesmo. Não tinha prova e tal na Não escola? tinha prova, nada. Caramba. Não tinha obrigação nenhuma, praticamente. Uhum. Então, depois de 6 meses, lá para metade de 2020, assim, eu falei, não, acho que agora realmente eu preciso estudar e recuperar o que eu deixei, né, de acumular. E aí, para compensar tudo que eu não tinha feito, eu precisei começar a estudar muito, tipo, o dia inteiro praticamente, né. E isso estava entrando no segundo ano? Eu tava no meio do primeiro, na verdade. No meio do primeiro você percebeu isso? Sim. Tá. E aí, lá em Brasília tem um vestibular que é seriado para a UNB. Então você faz uma prova no primeiro ano, uma prova no segundo e uma no terceiro. E aí eu comecei a ter perspectiva de que essa prova ia chegar. E eu falei, não, preciso compensar o atraso, né? Então, basicamente, o que te deu esse estalo foi a necessidade por uma prova Sim, exatamente. que ia conceder uma aprovação numa das faculdades de referência lá de Brasília. Exatamente. Entendi. Lá em Brasília é a principal faculdade, assim, que a gente pensa quando pensa em fazer uma boa faculdade, principalmente pública, né? Uhum. E aí eu comecei a estudar muito para essa prova. E só um parênteses em relação a isso, a sua escola era uma boa escola? Você recebia, tipo, tinha um bom acesso aos materiais educacionais? Sim, Quanto a isso era uma boa escola. Era Legal. uma boa escola. Tipo, foi muito bom eu ter essa oportunidade, mas assim, que nem muita gente eu acabei desperdiçando durante esse momento, né? Sim. Ainda bem que você percebeu Exatamente. que era necessário, né? Beleza. Aí você começou a estudar mais porque tinha essa urgência, né, pro vestibular que estava chegando. Uhum. Como é que você fazia? E aí eu comecei a buscar em livros, assim, os conteúdos, e eu ainda estava descobrindo, assim, como eu ia achar melhor de estudar, qual forma eu ia absorver melhor o conteúdo. Então eu estava fazendo principalmente resumo das coisas e vendo aulas no YouTube e tal. E, assim, eu acho que não foi uma forma tão eficiente para mim, mas impressionantemente eu consegui tirar uma nota muito boa nessa prova. E aí foi quando... Estudando só por resumo e vendo aula. Principalmente, Chegou a fazer questão nessa época, não? Bem pouco. Bem pouco. Bem pouco. E aí eu fiz a prova do vestibular seriado, né? Consegui tirar uma nota muito boa. Eu lembro de chegar pra minha mãe e falar assim, mãe, consegui tirar tal nota, foi muito boa. Se eu conseguir tirar a mesma nota no segundo e no terceiro ano, eu acho que até daria pra eu passar em medicina. Sendo que, assim, isso nunca tinha sido um tópico plausível em casa. Eu nunca tinha mencionado nada sobre isso. E aí Você minha já era bom aluno na escola nessa época ou não? Assim, mas tinha alguns problemas, né? Mas não era nada surpreendente.
Então, Não era aquele cara que só tirava 10 não, e não era. com certeza ia ser o melhor Não, aluno pra passar em não, medicina. não era. E aí, quando eu falei isso, minha mãe ficou super emocionada, assim, porque ela tinha tido, logo pouco tempo antes, ela tinha ficado doente e o processo de recuperação foi bem sério e tal. Uhum. E ela, assim, se emocionou muito por ter dado certo o tratamento dela. E eu vejo tanto que ela é grata, tipo, pelos médicos, os profissionais da saúde que conseguiram fazer o cuidado certo com ela, né? Uhum. E quando eu falei que talvez eu conseguisse fazer medicina, ela ficou super emocionada e chorou e falou comigo, nossa, que coisa linda. E aí, mais ou menos nessa época, eu fui despertando o interesse para fazer medicina. Você tem irmão? Você é filho único? Eu tenho uma irmã Tem uma irmã. e ela fez arquitetura e meus pais também não são da área, meus pais são sociólogos. Interessante. E aí, medicina foi mais assim, um comparativo pra você ter essa garantia de que você ia passar no vestibular. Sim, e Mas aí aí, começou a surgir essa ideia, ó, parece que vai dar medicina, então. exatamente. Eu sempre tive muito interesse por biologia, Uhum. desde quando eu era criança. É, então, são áreas que estão bem próximas, né? Uhum. E mais ou menos nessa época eu comecei a ver muito conteúdo na internet sobre psicologia. Eu me interessava bastante por neurociência e eu via uns vídeos e achava super interessante, ficava super impressionado. Em canais assim do YouTube mesmo. Isso, exatamente. E aí eu comecei a ficar em dúvida entre psicologia, biologia e medicina. E aí o que faltava agora era principalmente estudar, né? Então Uhum. eu fui estudando muito até o ponto em que eu tinha que realmente decidir por qual eu ia marcar na hora da inscrição, né? Uhum. Se eu ia arriscar medicina ou ir para alguma das duas opções. Mas aí no seu segundo ano você continua estudando nesse formato que você me falou? Ou você já começou a ver outros conteúdos? É, Começou... eu comecei a mudar um pouco a forma que eu estudava. Certo. Que eu achei mais eficiente fazer mais questões e estudar a teoria, mas focar bastante na prática. Então, fazer exercícios, provas antigas e não só ficar fazendo resumos e coisas Uhum. que demandavam mais tempo, né? E isso você fez conhecendo, chegou a pesquisar sobre isso na internet, contratou algum tipo de plataforma ou serviço aí para poder te ajudar nesse ponto? Ou foi mais assim, sei lá, sua própria escola que te ajudou nesse processo? Foi principalmente a minha escola mesmo. Legal. Eu fui descobrindo, assim, como eu me adaptava melhor, qual seria a melhor forma de conciliar o estudo para essa prova que é muito direcionada, o jeito que o conteúdo é abordado, Uhum. diferentemente do modelo da escola, né? Então, assim, a minha escola funcionava num método que eles davam conteúdo do ensino médio inteiro Uhum. no primeiro e segundo ano. E nessa prova só cairia o conteúdo do segundo ano. Então, do segundo ano, né? Uhum. Então, por exemplo, durante o segundo ano eu teria provas em que ia cair conteúdo do terceiro, mas não eram relevantes para mim, porque na prova que realmente importava, esses conteúdos não iam ser cobrados. Uhum. Então eu tive que, assim, conciliar para não ir tão bem nessas matérias que só cairiam no terceiro ano e conseguir estudar com Focado foco. no que era importante na Exatamente. prova da UNB. Exatamente. E naquela época você só pensava em UNB? Ou você já começou a pensar em outros vestibulares aí? A questão foi que eu sempre pensei no UNB, Sempre pensou na UNB. desde o começo e praticamente até o fim. Então, eu praticamente não fiz nenhum outro vestibular, além da UNB e do Enem. Entendi. Assim, por exemplo, não fiz FUVEST. Porque isso estava tão consolidado na minha cabeça, assim, de UNB, 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 porque lá só se fala nisso, né, em Uhum. Brasília. Então, somando isso ao fato de que todo mundo fala que a USP é impossível de passar Uhum. e, nossa, lá só tem gênio, eu falei, tudo bem, nunca eu vou estar lá. Não é pra entendeu? mim, né? Uhum. Exatamente. Aí você focou na UNB, isso foi segundo ano, você começou a fazer mais questões, estudar mais por prova antiga. Teve essa dificuldade aí de conciliar com a escola, que cobrava matérias que não eram importantes para o seu objetivo. Mas aí chegou no terceiro ano e você não tinha decidido ainda. Ainda não. E aí? E aí, mesmo que eu tivesse tirado uma nota muito boa nas duas provas, que já eram do vestibular, Uhum. eu ainda estava com bastante medo de marcar medicina e acabar não passando. Ah, porque você faz isso antes da nota. Sim, exatamente. Entendi. E aí, eu quase optei por outro curso no lugar, mas eu achei que realmente
era o que eu ia gostar mais, fazer medicina. Uhum. Então, eu marquei mesmo. E Quando é que você faz essa marcação? No começo do terceiro ano? foi no começo do ano. Tá. E aí eu decidi isso mesmo e continuei estudando. E aí eu consegui passar para Na UNB. medicina no UNB. Que legal. E eu não tinha feito FUVEST. E também nem sabia que existia a opção de passar para USP pelo Enem. Então, para mim já estava praticamente determinado que ou era o UNB ou era mais um ano fazendo cursinho. E aí teve Mas você já conhecia a USP? Conhecia, mas para mim era uma coisa completamente inatingível. Uhum. Assim, por mais que eu tivesse me esforçado bastante, eu tinha total consciência disso, eu achei que simplesmente era outra coisa totalmente absurda. Uhum. E aí eu tava com alguns amigos que fizeram FUVEST e queriam fazer USP. Lá de Brasília. Sim. E aí Interessante. eles comentaram assim, a inscrição do Enem USP, não sei o quê. E eu falei, uai, dá pra passar pra USP pelo Enem? Eles falaram, dá, a inscrição tá aberta. Fui me inscrever sem a menor pretensão. E aí eu consegui passar e foi uma surpresa, assim, muito grande. E aí você fez isso depois de já ter feito o Enem? Ou você faz essa inscrição antes do Enem? Foi depois. Depois. Tipo, você tira a nota do Enem e depois faz essa inscrição pra ver se a sua nota é compatível com... Eu acho que foi antes de sair a nota do Enem. Entendi. Então, você não sabe se vai passar ou não. Entendi. E eu particularmente achei que não passaria. Mesmo depois de ter feito a prova. E mesmo porque sua preparação não foi voltada pro Enem, foi mais pro UNB. Sim, eu estudei bastante pro Enem também. Legal. Mas eu acho que o fato de a prova da UNB abordar todo o conteúdo dos 3 anos de forma separada permitiu que eu estudasse primeiro o primeiro ano inteiro certo, depois o segundo ano inteiro certo e depois o terceiro ano inteiro certo. Então, acabou que mesmo que eu tivesse estudado pensando em uma prova, eu estava estudando de uma forma que eu conseguiria fazer as outras muito bem também. Uhum. E é um vestibular que deve ser um nível alto, então Sim. acaba também te ajudando pro Bastante. Enem, assim, como preparatório. A gente fala isso um pouco aqui na FUVEST, assim, porque, pelo menos na minha época, era uma das mais difíceis, assim. Então, a gente se preparando pra FUVEST, meio que automaticamente você tava um pouco preparado. Óbvio que cada prova tem uma diferença ali, né? Uhum. Mas em termos de conteúdo, se você tava apto ali a fazer uma FUVEST, em teoria você teria também aptidão para fazer a prova da Unicamp, da Unesp e até o Enem. Óbvio que não acontece isso, tem gente que só passa aqui. Tive colegas de turma que só entraram na USP pela FUVEST, não passaram em mais nenhuma outra. Uhum. Mas, no geral, eu tinha um pouco dessa visão, assim, pô, vou me preparar para o mais difícil, que era o meu objetivo, FUVEST, e aí, em paralelo, eu vou estudando aqui os outros, mas se eu tiver muito bem para essa, eu acho que eu consigo ser aprovado nas outras. Enfim, mas eu acho que talvez seja algo parecido com o que você enfrentou aí na UNB. Sim, foi bem parecido. Aí você, então, os seus amigos falaram, você falou, bom, vou tentar aqui, não custa eu nada. me inscrevi sem a menor pretensão. Eu tinha feito o Enem principalmente porque em Brasília tem outra pública que a nota do Enem que... Conta. exatamente. Qual que é? Chama ESCS. ESCS. Não é tão conhecida, mas é uma faculdade muito boa e só tem como ingressar pelo Enem. E a medicina também, tinha medicina. Sim, exatamente. E aí eu tava pensando justamente nessa faculdade e ainda tava cheio de dúvidas se daria certo, se conseguiria passar. Eu me inscrevi pra USP achando que não ia dar certo, mas tive a surpresa de ter conseguido, né? E você sentiu que você tinha ido bem no Enem quando você fez a prova? De primeira, eu achei que não. Depois que eu fiz o primeiro dia, eu achei que eu não tinha ido bem o suficiente. Tá. Assim, eu não achei que eu tinha ido mal, mas sabendo que medicina realmente era um padrão muito alto que você tinha que acertar na prova para conseguir passar, eu achei que não ia dar. E aí eu falei, eu já vim até aqui, vou estudar mais essa última semana para fazer a prova do segundo dia e dar tudo que eu consigo, né? Deu certo. Deu ainda bem. certo, exatamente. E aí como foi isso, cara? Porque você estava na UNB, eu imagino que você estava já mala Pois pronta, né? Vou pra UNB. Exatamente. E aí depois veio a notícia que você passou na USP, foi isso? Aham. O resultado do UNB saiu bem antes do Enem USP, então eu fiquei praticamente um mês aprovado na UNB, tendo isso como resultado final. Então eu fui... Sua família tava feliz, Exatamente. todo mundo comemorando ali. Sim, muito. E aí eu fiquei durante um mês indo para as atividades da UNB, ainda não estava tendo aula, mas todas as outras coisas, esportes e tal, já estava me envolvendo.
E aí, quando saiu o resultado do Enem USP, eu falei, nossa, uma surpresa absurda. Uhum. Eu nunca tinha nem pensado nisso, porque eu achei que simplesmente eu não ia passar, então eu não imaginava muito, nem idealizava tanto, né? Você teve aquele problema dos bons pra resolver agora. Fico É, na UNB ou vou pra exatamente. USP? Exatamente. E aí eu pensei, não é porque eu nunca me dei ao luxo de pensar nisso que não é uma oportunidade a melhor que tem. Então, eu aceitei e acho que foi a melhor decisão possível. O que seus pais acharam? Meus Eles foram a pais, eles, favor, foram contra? eles deixaram na minha mão. Eles falaram, olha, quem estudou foi você, quem tem essa responsabilidade agora é você. A gente deixa totalmente na sua mão. E você acha que valeu a pena a decisão de vir pra cá? Tenho total certeza. Me convenci muito disso. Tá gostando da faculdade, primeiro ano? Sim, bastante. A adaptação foi bem tranquila até. É. Acho que sim. Aí você hoje mora aqui perto, veio morar aqui? Sim, eu tô morando perto da faculdade ali. Legal. Divide casa com um amigo, veio morar sozinho? Sim, eu achei que seria melhor se eu dividisse no começo pra... Assim, como é a minha primeira vez que eu ia morar sozinho, Uhum. pra eu ter ajuda com qualquer dúvida, assim. Se fosse uma pessoa que já morasse na cidade também, pra me ajudar a me orientar aqui, porque eu Uhum. nunca tinha vindo. E aí eu acabei optando por morar com mais pessoas. E aí você já conhecia as pessoas? Como é que você encontrou? Porque às vezes a pessoa fica perdida, né? Como é que eu vou chegar numa cidade que eu não conheço, Aham. conheço as pessoas? Você mandou no grupo da turma? Como é que foi esse processo de achar, É, assim? foi exatamente assim. Eu cheguei aqui, em São Paulo, eu só conhecia um amigo que passou junto comigo pra USP. E não foi nem pra medicina. Então, eu cheguei aqui sem conhecer absolutamente ninguém. E aí, eu tive a sorte de ser muito bem recebido na faculdade, principalmente nos times, no judô e no jiu-jitsu que eu entrei. E também o pessoal da minha turma. Eu me senti, assim, muito acolhido. E eu queria falar até desses outros dois temas que a gente você tocou no assunto, mas acho que a gente pode explorar um pouco mais, que é a questão dos esportes. Uhum. Você sempre praticou assim, sempre lutou? Eu fazia atividade física de noite. Eu acho que isso foi uma coisa bem importante pra mim. E aí jiu-jitsu, basicamente. Sim, jiu-jitsu. Eu acho que não necessariamente tem que ser um esporte, mas qualquer atividade física durante esse processo é extremamente importante. Tanto para questão emocional, questão de saúde mesmo. Exatamente. E eu acho que o esporte já ajuda em várias coisas em relação a foco, disciplina. Eu acho que ter esse lado esportivo ajuda. Eu vejo muitos atletas assim que entram no universitário. Você fala, pô, esse cara é muito bom no esporte e conseguiu passar. Às vezes parece até meio, né, Uhum. dissociado, mas eu acho que tem muita correlação disso. Porque você aprende muita coisa no esporte, você consegue aplicar também nos estudos, na sua vida no geral, eu acho. Sim, Não sei se é a mesma impressão que você tem. sim, com certeza. Hoje você tá lutando jiu-jitsu, judô na faculdade, Sim, treina quase todo dia. praticamente. 4 dias por semana. E tá conseguindo levar com a faculdade? Tá difícil? Como que é esse balanço aí? Sim, por mais que por serem duas modalidades, acabe sendo uma carga horária relativamente grande, assim, são quase 10 horas por semana de atividade no total. Eu acho que dá pra conciliar sim, e principalmente por causa dos horários, assim, são de noite as atividades. Então eu penso, eu não ia fazer nada tão útil de 6 às 9 da noite. Então eu não ia estudar uma quantidade, assim, muito diferencial Uhum. durante esse período. Então eu acho que fazer atividade física é uma coisa super importante, porque tira a sua cabeça daquele estado de ficar repetindo matéria na sua Uhum. cabeça e fixando. Eu acho que faz tanto bem pro corpo quanto pra cabeça, né? Nesse sentido. Total. E tá gostando do ambiente ali da Atlética, conhecendo o pessoal? Acho que o Atlético também tem um ambiente legal de convivência. Falo isso sempre também. Você acaba se relacionando com pessoas ali que vão fazer parte da sua vida por muitos anos. Acho que meus principais amigos da faculdade eu conheci na Atlética e até hoje a gente se reúne. Acho que são as principais pessoas que na faculdade eu mantenho conexão, assim. Você sente isso também? Que Sim, com que certeza. teve essa relação também interpessoal na Atlética, assim. Sim, com certeza. Não, foi o ambiente em que eu mais fui bem recebido, de longe. E você tá fazendo outras coisas além da Atlética ou tá mais realmente nas lutas? Sim, eu tô fazendo liga na faculdade. Na liga? Do que você tá fazendo? Anatomia cirúrgica. Anatomia cirúrgica. O pessoal que não sabe, liga. Você quer explicar um pouquinho como é que funciona? O que é uma liga? As ligas são basicamente atividades complementares em que você tem
aulas extras de assuntos específicos na medicina e também outras atividades. Por exemplo, nessa que eu tô, a gente assiste dissecções e tem aula de anatomia enquanto o pessoal da residência está dissecando. Entendi. E você tem interesse para essa parte mais cirúrgica? Por enquanto eu tô explorando, assim, coisas bem diferentes para ver ao longo do curso qual vai ser a área que eu mais vou me interessar. Eu acho que isso é um ponto importante. Até tem um outro vídeo no canal que eu falo sobre isso. Que eu acho que esses primeiros anos de faculdade é um bom período para você explorar o máximo possível. Porque depois você acaba assumindo algumas responsabilidades. Fica um pouco difícil de você ter essa oportunidade de exposição. Acho que o primeiro, segundo ano é ótimo para isso. Conhecer diversos grupos, atividades, ver o que faz mais sentido para você. Porque aí depois do terceiro em diante, aí você acaba meio que aprofundando em um determinado grupo. É mais difícil de você ter essa oportunidade de exploração, assim. Então acho que você está usando muito bem esse primeiro ano para conhecer. É super aconselhável isso. E acho que fora o esporte que a gente comentou, um outro ponto que eu achei interessante é que você falou da sua vontade aí, da parte de empreendedorismo, de negócios. Ainda tem essa vontade? Pensa em trabalhar com isso lá pra frente? Mudou? Como é que tá essa sua visão? Eu tinha abandonado um pouco essa ideia. Eu acabei mudando drasticamente o caminho que eu estava planejando, porque eu fui de querer ser empreendedor e não fazer faculdade para querer ser cientista e seguir carreira acadêmica. Então, quando eu entrei, eu estava pensando em seguir carreira acadêmica e fazer um mestrado, um doutorado depois da faculdade. Agora eu tô justamente me dando essa oportunidade que eu falei de ir explorando outros assuntos para decidir mesmo mais pro final, porque agora não faz sentido eu colocar uma coisa na minha cabeça e tentar ir seguindo, porque não tem como eu fazer muita coisa para isso agora, então... Faz todo sentido. Eu entrei na faculdade também com essa visão de... Sempre gostei muito de pesquisa, do método científico. Acho que ciência é uma coisa muito legal. E uma das coisas que a gente fala muito aqui no HackMed é que o empreendedor, né, é um pouco diferente, acho, da visão que a maior parte das pessoas tem do que é empreendedor. Porque eu acho que esse é um problema que a gente vê hoje em dia, das pessoas terem essa visão de que empreendedor é o cara que não faz faculdade e cria um negócio da cabeça dele. Mas a visão que eu tenho hoje de empreendedorismo, e o que eu acho legal, é que você consegue aplicar conhecimento científico no desenvolvimento de negócios. Sim. Então, você aprende a usar metodologias de ciência, a sua cabeça de pesquisador, de ser um cientista, que é um cara que está sempre questionando a realidade, que está sempre pondo em xeque as coisas, né, duvidando daqueles pontos, e tenta encontrar formas de trazer evidência para o que você está fazendo no campo dos negócios, que no fim do dia tem o objetivo também de criar algo que seja mais concreto para as pessoas utilizarem. Por exemplo, um produto, um serviço que vai agregar valor para a sociedade. Acho que hoje eu enxergo o empreendedorismo como dessa forma. Alguém que está resolvendo problemas e que traz que pode trazer, obviamente nem todo mundo faz isso, mas que pode trazer esse rigor científico também para o desenvolvimento de soluções. Pode ser que em algum momento aí você volte a se aproximar desses conceitos. Eu acho que se você já tem um interesse por isso, vai ficar muito mais claro com o passar dos anos aí. Sim, eu concordo. Justamente foi o que meu pai me falou naquela época. Ele falou, se você quiser, o melhor faz faculdade e depois que você já tiver o conhecimento disso, você pode juntar isso à vontade de empreender, né? Exatamente. Eu acho que é um caminho realmente que faz todo sentido. Eu queria pedir para você, antes da gente ir pro final aqui, deixar uma dica pro pessoal que tá acompanhando a gente. Você entrou direto, né? Do terceiro ano, direto. E inesperado, né? Não era algo que você falou, pô, cara, eu vou entrar aqui. Mas olhando pra sua trajetória até agora, assim, tem alguma dica que você deixaria pro pessoal que talvez esteja vivendo um momento parecido aí com você? Eu acho que a dica seria pra acreditar mais em si mesmo, assim. Pensando nisso, eu quase desisti de medicina e tentei fazer outro curso, achando que não daria pra fazer, por mais que fosse o curso que mais me interessasse. Então, eu acho que se você realmente quer um curso que seja muito concorrido, tenta mesmo e dá todo o seu esforço para que aquilo
se torne verdade. Isso é um ponto importante. Acho que até tem um livro que eu já trouxe aqui também no meu canal que fala um pouco sobre isso, que é uma professora americana que estudou um pouco sobre os fatores de sucesso de algumas pessoas ao longo das suas carreiras, assim. E ela traz essa visão de que muitas pessoas que chegam onde conquistaram, né, grandes feitos, elas tinham a visão de que não é uma questão de que se vai acontecer ou não, é quando, né? E tem gente que às vezes demora anos para atingir aquele objetivo, tem gente que acaba acertando de primeira, tem gente que, enfim, a gente não tem como prever isso. Mas se é uma vontade sua estar lá, acho que continuar e entender como você pode ser cada dia melhor, né? Porque se você melhora todo dia, dificilmente você não vai chegar num resultado excelente no final, né? Sim. Então acho que é isso. Mirar alto acho que é importante e você tentar aí encontrar formas de estar sempre aprimorando, mesmo que pode demorar às vezes um pouco mais de tempo. Sim, exatamente. Eu acho que você tem que pegar a oportunidade que você tem, por mais que cada pessoa tenha uma oportunidade diferente, algumas melhores, outras piores. Eu acho que explorando aquilo que você pode, se você persistir, uma hora vai dar certo. Bom, a última pauta aqui da nossa conversa, eu tenho uma tradição aqui no canal, que a gente chama essa parte aqui da gravação de Hacker Conectado. Quando eu peço uma indicação de livro, filme, série, enfim, qualquer material aí cultural que você acha que foi importante pra você, pode ter a ver com o que a gente falou hoje, pode não ter, e que você deixaria de indicação pra quem tá acompanhando a gente hoje. Beleza. Teve um livro que justamente eu li nessa época em que eu tava gostando de empreendedorismo, e foi uma coisa que marcou essa transição da minha cabeça entre o negócios e essas coisas, e justamente minha vontade de fazer pesquisa, principalmente relacionada à área de neurociência que eu tinha mencionado. Então, é o livro, não sei se você já ouviu falar, chama O Poder do Hábito. Uhum. E tem uma parte nesse livro que me marcou bastante, que ele fala de uma experiência científica, usa um macaco de cobaia e dá um suco pro macaco. Isso foi uma coisa que, assim, me marcou bastante. Depois eu cheguei a pesquisar esse artigo, ler e tal, e foi uma coisa que despertou muito interesse em mim nessa área. Mas por quê? Algum motivo específico? Eu acho que não, mas é porque é uma coisa... Pela lógica que foi utilizada ali exatamente, é uma coisa que é aplicável ao seu dia a dia, assim, a você realmente criar uma rotina, criar hábitos para atingir um objetivo, e ao mesmo tempo é uma coisa, assim, muito científica, sabe? Isso é legal. Até hoje em dia eu tenho visto mais esses livros que falam mais de desenvolvimento pessoal. Cada vez mais eles trazem essa questão da evidência científica. Não é mais, talvez no passado, que as pessoas achavam que era só coisa da cabeça. Sim, ali, papo de coach, que nem falavam, né? Mas eu acho que realmente tem muita ciência hoje em dia envolvendo isso. É uma área que eu me interesso também, acho bem legal. Acho que tem bastante campo aí pra explorar isso, principalmente no Brasil, que eu acho que não tem ainda... A gente ainda tem muito chão ainda pra percorrer de pesquisa nessa área aqui no nosso país. Pô, muito bom, Renan. Obrigado pelo seu tempo aí, por ter topado gravar esse episódio. Acho que vai servir de inspiração com certeza para muita gente. Queria agradecer a todo mundo que ficou também até o final. Não se esquecer de se inscrever no canal, deixar o seu like aí, ativar o sininho se tem interesse em continuar recebendo esse tipo de conteúdo. E também comentar aí, obviamente, eu não falei, né? Mas se o pessoal quiser falar com você, tirar dúvida, entrar em contato, você tem algum canal aí que eles podem utilizar? Eu não sou muito de usar a rede social para esse tipo de coisa, Então, pessoal, se precisar de alguma coisa, manda pra mim aí, depois eu tento falar com o Renan pra responder. Então, acho que é isso. Obrigado a todo mundo que acompanhou. E deixem aí nos comentários se vocês tiverem alguma sugestão de tema ou próximos convidados que vocês gostariam que eu trouxesse aqui no nosso canal. Também deixar o convite para quem se interessa por esses assuntos, falar sobre inovação, empreendedorismo dentro da área da saúde, conhecer um pouquinho também do que a gente tem feito aqui no HackMed. Acho que eu entrei um pouquinho bem por cima sobre alguns conceitos que a gente usa aqui dentro, mas a nossa ideia como instituição é fomentar o surgimento na verdade, fomentar a formação de profissionais que estejam mais condizentes com as necessidades do século XXI, e a gente acha que o caminho para isso é auxiliar o profissional de saúde com ferramentas voltadas nessa área, justamente, de inovação, empreendedorismo e gestão, que é complementar a tudo que você vai aprender durante a faculdade, com certeza. E é isso, então. Obrigado, pessoal. A gente se vê no vídeo da próxima semana. Valeu, Renan. Valeu.